Salve família! Ele foi o homem mais procurado do planeta, controlou 80% de um mercado bilionário e construiu a própria fortaleza de luxo. Mas no final, tudo o que restou foi um erro fatal que ele mesmo sempre proibiu. Como o líder da organização de Medellín, que desafiou governos inteiros, terminou encurralado por causa de um simples telefonema de aniversário. Hoje, você vai descobrir a queda real de Pablo Escobar, sem filtros e com detalhes que você nunca viu. Mas antes, deixe o like e se inscreva. E se você é fã de histórias reais com profundidade, considere virar membro do canal para apoiar nossas investigações e ter acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo! Pablo Escobar se tornou um dos primeiros grandes nomes a operar o comércio de substâncias ilegais em escala industrial. Conhecido como El Patrón, ele liderou a organização de Medellín desde os anos 1970 até o começo da década de 1990. Ele atuava em todas as etapas da cadeia produtiva, desde a compra da matéria-prima nos países andinos até o abastecimento do lucrativo mercado estadunidense. Além disso, entrou em confronto direto com o governo colombiano por causa das políticas de extradição, mostrando como o uso extremo de pressão e força podia levar autoridades a negociar. No auge da organização de Medellín, entre os anos 80 e início de 90, o grupo controlava praticamente toda a cadeia logística do mercado clandestino. Eles supervisionavam a entrada de toneladas de insumos vindos do Peru e da Bolívia até a Colômbia, onde tudo era processado em laboratórios escondidos na selva. Depois de armazenada, a remessa seguia por via aérea diretamente para os Estados Unidos. Estima-se que, naquela década, a organização era responsável por mais de 80% de todo o suprimento que entrava em solo americano, movendo cerca de 15 toneladas diariamente. Diferente de muitos chefões atuais, o líder de Medellín não precisava ostentar para provar seu poder. No meio dos anos 80, o faturamento semanal do grupo chegava a surreais 420 milhões de dólares. O impacto financeiro foi tão grande que ele figurou na lista de bilionários da Forbes por 7 anos seguidos. Apesar desse estilo de vida cinematográfico, ele se vendia como uma figura do povo, alegando ser perseguido pelas elites por sua origem humilde. Para alimentar esse sentimento antissistema e ganhar o apoio das comunidades esquecidas, ele investiu pesado, abriu um zoológico público, construiu 70 campos de futebol e ergueu bairros inteiros para quem não tinha onde morar. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Apesar de toda a sua fortuna, ele nunca foi aceito pela alta sociedade de Medellín, que barrou sua entrada nos clubes mais exclusivos. Suas tentativas de se misturar à elite política também foram frustradas, o que aumentou a tensão. Foi nesse cenário que a organização de Medellín iniciou uma ofensiva sem precedentes contra as instituições do país, em um período marcado por confrontos que deixaram marcas profundas na história colombiana. Como uma das figuras mais controversas do século XX, ele deixou um rastro de milhares de vítimas durante seu domínio nas décadas de 80 e 90. Suas ações atingiram políticos, jornalistas, forças de segurança e até civis inocentes, além de seus próprios rivais. Para pressionar o governo, ele utilizou táticas de impacto extremo, espalhando dispositivos explosivos em grandes centros como Bogotá e Medellín, resultando em perdas irreparáveis para centenas de famílias.
Um dos episódios mais sombrios foi o incidente com o voo Avianca 203, que foi derrubado por ordens diretas da organização, tirando a vida de 110 pessoas a bordo. Ele também mirou em figuras públicas que defendiam o combate ao crime, como Luiz Carlos Galán, o influente candidato à presidência que foi silenciado por defender uma postura rígida contra o sistema paralelo; Rodrigo Lara Bonilla, o ministro da Justiça, que teve sua trajetória interrompida por perseguir incansavelmente os líderes do grupo; Guillermo Cano, diretor do jornal El Espectador, que pagou o preço mais alto por suas críticas e investigações corajosas. O conflito escalou a ponto de serem oferecidas recompensas por cada agente de segurança que fosse neutralizado em Medellín, levando à perda de mais de 600 oficiais. Além do confronto com o governo, ele não tolerava concorrência ou deslealdade dentro do seu próprio círculo. Para manter o controle absoluto, utilizava métodos de coerção extrema contra aqueles que considerava traidores. Como parte de sua estratégia para silenciar qualquer ameaça, ele não hesitava em atingir o que seus inimigos tinham de mais precioso: suas famílias. Entre as vítimas estavam filhos, esposas e irmãos de adversários ou antigos aliados que o haviam traído. Estima-se que Escobar tenha sido responsável, direta ou indiretamente, por algo entre 3.000 e 5.000 mortes, deixando uma marca profunda na história da Colômbia. Seu impacto ultrapassou as vítimas diretas, influenciando o desenvolvimento social, econômico e político do país por anos. No fim, a pressão exercida sobre o Estado foi tão grande que, durante a Assembleia Constituinte de 1991, ele conseguiu seu maior objetivo político: a proibição da extradição de cidadãos colombianos, garantindo que ele nunca tivesse que responder à justiça estrangeira. Quisiera hablar con Pablo Escobar a la orilla del mar, aquí mismo, sentados los dos. Me han dicho que quiere entregarse. Me han dicho que quiere hablar con... Escobar conseguiu negociar sua rendição às autoridades e passou a cumprir pena em uma prisão conhecida como La Catedral, um presídio que ele próprio mandou construir. Na prática, aquilo era prisão apenas no nome. O local foi totalmente planejado para atender às suas exigências, com quartos luxuosos, salas de jogos, academia, uma pequena queda d'água natural e até um campo de futebol. Esse lugar se tornou sua residência por 405 dias. Durante esse período, especialmente no primeiro ano atrás das grades, Escobar aproveitou para reorganizar as operações do grupo de Medellín, mantendo o controle mesmo estando oficialmente detido. 7 años de persecución, de atropellos y de luchas. Deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana. Dentro daquela fortaleza de luxo, um evento específico selou o destino de Pablo: o fim da aliança com seus sócios mais próximos, Gerardo Moncada e Fernando Galeano, em julho de 1992. Tudo começou quando Titi, um dos homens de confiança da organização, descobriu um esconderijo secreto pertencente a Galeano. Ali estavam guardados cerca de 23 milhões de dólares, que, por falta de cuidado, estavam literalmente apodrecendo. Ao saber disso, o líder autorizou uma operação para tomar esses valores, o que desencadeou uma onda de interrogatórios severos e a eliminação de vários suspeitos dentro da própria estrutura. Quando Galeano subiu até a catedral para exigir satisfações e a devolução selada, esse movimento foi o começo do fim. A violência interna não só gerou fúria entre antigos aliados, mas serviu como o pretexto perfeito para que diferentes grupos se unissem com um único objetivo comum: derrubar de vez o líder do cartel de Medellín. Se acaba el cartel de Medellín porque Don Berna viaja a Cali, se entrevista con los 4 grandes de Cali, ya están los castaños, y ahí ya nosotros nos fugamos de la casa de la catedral cuando van a intervenir, y ahí es donde ellos fundan los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Depois desse tumulto, Pablo Escobar Gaviria chocou o mundo ao fugir de sua luxuosa prisão, desaparecendo completamente enquanto seu império começava a ruir. Aos poucos, sem recursos, sem proteção e contando apenas com um único guarda-costas, sua situação se deteriorava rapidamente. Em 15 de agosto de 1993, Victoria Eugênia Renal percebeu que estava prestes a ver o marido pela última vez.
Ela fugia com os filhos em direção a um possível refúgio seguro, enquanto ele seguia atrás em outro carro, até desaparecer no trajeto. Antes de se afastar, Escobar tocou a buzina 2 vezes. Nesse gesto simples, Victoria sentiu uma despedida silenciosa, um adeus codificado que soava como algo definitivo, como se ele soubesse que aquele seria seu último contato com a família. De todas maneras, cuídense mucho, usted sabe que todos lo necesitamos. Esté tranquilita, mi amor, yo no tengo otra intención en la vida sino luchar por ustedes. Si yo estoy metido en una cueva, estoy muy seguro, ya salimos de la parte. Seu marido estava encurralado, cada vez mais sozinho, sem aliados de confiança, sem recursos e totalmente acuado. Ele caminhava rapidamente para um desfecho que o próprio já intuía há muito tempo. O destino final do homem mais procurado do mundo nos anos 90 foi selado em uma tarde de quinta-feira, 2 de dezembro de 1993. Apenas um dia após completar 44 anos, a trajetória de Pablo Emílio Escobar Gaviria chegava ao fim em Medellín, a cidade que, sob seu domínio, se transformou em um epicentro global de conflitos. Aquele lugar, que ele um dia chamou de seu refúgio e sua fortaleza, acabou se tornando seu último destino. A queda do patrão, o líder que, através de um período de extrema turbulência, mergulhou uma nação inteira no caos e na incerteza, marcou um antes e um depois definitivo na história da Colômbia. O império que parecia inabalável finalmente silenciava, deixando para trás um legado de lições dolorosas para todo o mundo. O capítulo final da trajetória do patrão foi escrito no dia 2 de dezembro de 1993. O fim foi selado através de uma operação de inteligência que envolveu intercepções telefônicas coordenadas e a ação precisa do grupo de elite das autoridades. Um dos momentos mais marcantes e debatidos daquele dia foi a intervenção final atribuída ao coronel Hugo Aguilar, que liderou a equipe em campo. Naquele momento crítico, ele não estava sozinho. Ao seu lado estava Álvaro de Jesus Agudelo, El Limón, seu último guardião e motorista fiel. Mas, antes do confronto final, houve um encontro humano pouco conhecido. Uma das últimas pessoas a vê-lo com vida foi sua tia, Luzmila Gaviria. Dona Luz era uma senhora de aparência gentil, que nunca se envolveu nos negócios da organização. Para ela, ele não era o líder de um império, mas um sobrinho querido, e ele sabia disso, por isso confiou nela para seus momentos mais desesperadores. Ele a visitou em busca de um esconderijo, fugindo de uma lista interminável de inimigos. Luzmila recordava que naqueles dias ele era obcecado por uma regra de segurança específica, a pontualidade absoluta. Todos ao seu redor precisavam estar com os relógios perfeitamente sincronizados, até o último segundo. Ele sempre repetia uma frase que hoje soa profética: 1 minuto é a diferença entre a vida e o destino final. Ironicamente, ele, que sempre proibiu seus aliados de usarem o telefone por saber do perigo, acabou sendo traído pela própria ferramenta que tanto temia. Ele me dizia que não le comentara a nadie que eu estava com ele, nem sequer a mamá. Em novembro de 1993, Dona Luz adquiriu uma casa no bairro Los Olivos, em Medellín, com recursos fornecidos pelo próprio sobrinho. Nos primeiros dias naquele esconderijo, a mudança no semblante dele era nítida. Ele estava abatido e profundamente consumido pela incerteza sobre a segurança de sua esposa e filhos. Ele já sabia que seus rivais estavam fechando o cerco e agindo de forma implacável contra seus aliados. A tensão aumentava a cada hora. Naquele momento, a comunicação direta com a família era impossível e ele dependia exclusivamente dos noticiários de TV para saber o que estava acontecendo no mundo exterior. O descontrole atingiu o ápice entre os dias 28 e 29 de novembro. Foi quando ele recebeu a notícia da tentativa frustrada de levar sua família para o exílio na Alemanha. O fato de o governo alemão ter impedido a entrada deles, forçando o retorno imediato à Colômbia, foi o golpe final em seu estado emocional. Ali, sem saída, e vendo sua família em risco no solo colombiano, ele começou a arquitetar uma última e desesperada tentativa de contra-ataque para manter sua guerra particular viva. Le habla Pablo Escobar de Medellín. Es para
manifestarle que si el gobierno de Alemania rechaza a mi familia inocente, yo tomaré represalias. Com sua família de volta à Colômbia e confinada em um edifício em Bogotá, ele sabia que o tempo estava esgotado. Seus adversários já tinham um alvo claro: seus filhos e sua esposa. Na manhã de 1º de dezembro de 1993, ele acordou abatido. Pressionado por problemas de saúde e pelo peso do isolamento, ele tomou uma decisão que mudaria tudo: abandonar a prudência. Aquele era o dia do seu aniversário de 44 anos. Ele passou longos minutos ao telefone com seus filhos, Juan Pablo e Manuela. No final da tarde, sua tia Luzmila e Limon cantaram um desanimado "Parabéns pra você". Naquele momento, ele ainda alimentava ilusões. Pensava em escapar do cerco e se esconder nas profundezas da selva, buscando refúgio com grupos insurgentes, com os quais, apesar de um histórico de conflitos, ele mantinha certa afinidade ideológica. A última alegria de sua vida aconteceu de madrugada, quando sua mãe, Hermilda, desafiou todos os bloqueios e vigilância para chegar à porta de sua casa. Ele a abraçou, agradeceu pelo apoio e a despediu com orgulho, sabendo que as próximas horas seriam cruciais. Nas suas últimas horas de vida, o patrão quebrou todos os protocolos. Ele fez sucessivas ligações para a família, chegando ao ponto de se identificar pelo próprio nome. Ele sabia que as linhas estavam monitoradas, mas parecia não se importar mais. Ele entregou, de bandeja, a localização exata que as autoridades precisavam para rastrear o sinal e fechar o cerco final. ¿Alguien de la Fiscalía para la reubicación de ustedes en el exterior? Sí, tranquilo. Eram 3h30 da tarde, quando Dona Luz retornou ao bairro Los Olivos e percebeu que o clima havia mudado. A rua estava isolada, o movimento de autoridades era intenso e o silêncio da vizinhança tinha sido substituído pelo som das sirenes. Ela não precisou de mais do que 1 segundo para entender. O cerco havia se fechado. A obsessão de Pablo em falar com a família foi, finalmente, sua queda. Naquela hora fatal, ele percebeu que as opções haviam acabado. Entre sua própria segurança e a sobrevivência daqueles que amava, ele tomou uma decisão. Permitiu que sua localização fosse descoberta para que a pressão sobre sua esposa e filhos cessasse. Foi o ato final de quem, apesar de tudo, colocava a família acima de qualquer império. Enquanto ele mantinha uma conversa longa e desesperada com seu filho, o bloco de buscas invadia o esconderijo. O que se seguiu foi uma cena que o mundo jamais esqueceria: o confronto final nos telhados de Medellín. As imagens que tomaram os noticiários mostravam o fim de uma era. O homem que um dia foi o mais poderoso do mundo estava descalço, com uma fisionomia cansada e sem o glamour de outrora. Toda a nação assistiu, ao vivo, o momento em que o corpo do líder de Medellín era retirado do local. Sua mãe, Hermilda, correu até a cena, engolindo o choro e mantendo a cabeça erguida. Ela se recusava a dar aos inimigos de seu filho o prazer de vê-la derrotada. Em 2 de dezembro de 1993, a trajetória de Pablo Escobar era interrompida definitivamente pelas autoridades colombianas, deixando para trás um rastro de quedas, mas também o início de uma nova e complexa história para o seu país. A mi hijo, que era el hijo más humano que hubo, el hombre que quería que Colombia estuviera en paz, pero no lo dejaron. Es con el alma que la tristeza que yo he tenido se ha convertido en alegría al ver este gentío y lo que dicen de mí. O fim de Pablo Escobar deixou um legado complexo e profundamente polarizador, marcado por uma violência extrema, mas também por um impacto cultural que ecoa até hoje. Como líder da organização de Medellín, ele revolucionou o mercado clandestino global, chegando a controlar 80% de todo o suprimento mundial em seu auge. Seu modelo de negócio, baseado na corrupção de sistemas e na força bruta, infelizmente, serviu de base para muitas organizações modernas. No entanto, sua ambição desenfreada desencadeou uma onda de instabilidade sem precedentes na Colômbia.
Foram anos de confrontos e episódios trágicos que tiraram milhares de vidas e testaram os limites das instituições do país. Escobar tentou, nos anos 80, o caminho da legitimidade ao entrar na política como empresário, mas sua trajetória foi curta. Sua guerra pessoal contra as leis de extradição gerou uma crise de segurança nacional que, ironicamente, obrigou o Estado a se reformar e se fortalecer. Paralelamente, ele cultivava uma imagem de benfeitor. Ao investir em projetos sociais, como moradias, escolas e campos de futebol em bairros esquecidos, ele conquistou o apoio de muitos e o apelido de Robin Hood colombiano. Contudo, para a maioria, essas ações jamais compensaram o rastro de dor deixado por sua guerra contra o governo e seus rivais. Hoje, ele é uma figura onipresente na cultura pop, retratado em séries, filmes e livros que muitas vezes romantizam sua trajetória. Na Colômbia, sua memória ainda divide opiniões. Para alguns, um protetor. Para a grande maioria, o símbolo máximo da violência e da corrupção que marcaram uma nação. Sua influência deu origem a uma estética e comportamentos que ainda hoje perpetuam valores ligados ao poder e à riqueza fácil, deixando uma cicatriz que o tempo ainda tenta curar. O impacto econômico deixado por Escobar foi profundo. Ele injetou grandes quantias de dinheiro, tanto em setores legais quanto ilegais, criando uma aparência de prosperidade, mas às custas de uma economia que passou a depender fortemente das atividades do cartel. Seu legado, embora ainda desperte curiosidade e seja discutido em diversos círculos, funciona como um alerta sobre o enorme custo humano e social provocado pelo crime organizado. Por fim, mesmo que sua figura continue sendo tema de debates e até de certa admiração em alguns ambientes, para a Colômbia sua história simboliza um dos períodos mais sombrios já vividos pelo país, um tempo que deixou marcas profundas e difíceis de apagar. Salve família! O Império de Medellín ruiu, mas as lições desse período sombrio ainda ecoam no mundo inteiro. A história de hoje nos mostra que nenhum poder é absoluto e que o custo do caminho mais fácil é sempre alto demais. E você, o que achou dessa trajetória? Acha que o fim era inevitável ou foi apenas um erro de cálculo? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Se esse documentário te trouxe uma visão nova, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios sobre as figuras que mudaram o rumo da história. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!